Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Hoje eu vou fazer mais um mapa. O mapa de hoje que eu vou fazer é de um canceriano. Esse canceriano tem o Sol em desculpa, ascendente em Áries, tem Lua em Libra e, bom, eu vou começar falando pelos aspectos que esse canceriano tem nesse sentido de Sol, Lua e ascendente, né? Primeiro que um Sol em Câncer fala sobre questões de cuidado com a família, de ser muito carinhoso, de cuidado materno, de ser uma pessoa que provavelmente é muito ligada com a família, com a mãe, com questões familiares, provavelmente gosta de casa organizada, gosta daquele ambiente acolhedor, gosta do lar, da sensação de ter um lar, sensação de morar de um lugar que o acolha muito bem. É uma pessoa que gosta de estar com os amigos, de forma a que os amigos próximos ele trata quase como se fosse um filho, quase como se fossem filhos. É muito carinhoso. Ele está com um aspecto tenso aqui, entre o Sol e a Lua, que basicamente quer dizer que ele pode ter morado em um lar no qual havia muito conflito entre o pai e a mãe dele. As pessoas que representam o pai e a mãe, havia um conflito muito grande ali. E também significa que dentro dele, a razão dele, o lado racional, discute muito com o lado emocional. Pode haver então divergências de pensamento entre o que ele deseja de forma emocional e o que ele pensa ser correto, o que ele pensa mesmo que deveria funcionar, como as coisas deveriam funcionar. Bom, aí eu vou falar um pouco agora do ascendente. O ascendente em Áries para alguém de Câncer quer dizer que ele demonstra muito a intenção dele nas coisas, ele demonstra muitos sentimentos, ele expõe aquilo que ele deseja, ele é aquela pessoa que tem uma atitude mais forte, que tende a ter iniciativa nas coisas da vida. E aí ele tem um planeta que tá nessa primeira casa, que é um planeta mais velho, que pode ter significado um nascimento mais dificultoso, então, sei lá, algum problema na hora do nascimento, e até talvez a mãe ter tido ele mais tarde também pode significar esse sentido. Enfim, mas de forma geral, esse canceriano é uma pessoa... outra coisa, a Lua em Libra fala sobre muito ponderar o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele sente. Então ele sempre coloca na balança o que ele está sentindo, se aquilo é certo, o que ele pensa sobre aquilo, o que ele já tem de experiência sobre aquilo. A Lua em Libra fala muito da questão de você pensar mesmo sobre as coisas, refletir. E uma lua em Libra, apesar dele ter um ascendente em Áries, que provavelmente quer dizer que ele talvez não pense tanto nos outros, a Lua em Libra vem equilibrar esse lado, para falar, não, a gente pode pensar nos outros também, a gente pode sentir as coisas e colocar as pessoas também na nossa forma de agir. As pessoas, levar o que as pessoas pensam em consideração também. A Lua fala um pouco sobre isso. Aí ele tem um Mercúrio que está em Leão. O Mercúrio em Leão quer dizer, tecnicamente, basicamente, na verdade, que ele tem... uma última coisa, voltando pro Sol. O Sol dele está na casa 3. Um Sol na casa 3 fala sobre uma comunicação muito fluida, uma forma de falar muito tranquila. Então ele pode ser uma pessoa que se comunica bem, pode vir na questão, como eu posso dizer, na questão do dia a dia, ser uma pessoa muito comunicativa, que gosta muito de trocar informações, que gosta de aprender coisas novas e várias coisas, enfim. E aí a gente, continuando agora, eu entro falando do Mercúrio, né, que eu tava comentando, que está em Leão, e ele estando em Leão, ele está no comecinho do Leão ali. Então, o que a gente pode ler disso? Ele está em Leão, está na casa 4. Então, a forma dele de se comunicar tende a ser muito calorosa, ele tende a ser aquela pessoa que na hora da fala toma o ambiente, assim, é aquela pessoa que
quando vai falar, as pessoas ao redor normalmente param para escutar o que ele está dizendo, e tem um magnetismo na fala, sabe? Tem um jeito de falar que contagia quem está perto e faz chamar a atenção, e faz prestarem atenção no que ele está dizendo. E aí, pronto, nesse sentido agora chega. Vamos falar agora sobre a questão amorosa. A questão amorosa desse canceriano, eu começo falando pela Vênus, que está em Gêmeos. Essa Vênus em Gêmeos está lá na... deixa eu só conferir, na casa 3 também. Então ela está próxima do Sol. Ou seja, aliás, desculpa, não está na perto do Sol, não. Ela tá em Gêmeos, tá lá na casa 2. Ela estando na casa 2, ela fala então de uma questão de... primeiro dele ser... você tá em Gêmeos, então primeiramente ele é muito comunicativo na relação. É aquela pessoa que não costuma guardar muito tempo as coisas ruins, as brigas de uma forma geral, e tende a se comunicar falando. É aquela pessoa que, diante do relacionamento, ele gosta de conversar por horas e horas e horas e horas a fio, e gosta de conhecer a outra pessoa, e quando a outra pessoa instiga ele com conhecimentos, com ideias diferentes, aquilo gera uma emoção muito forte para ele. Então ele é um canceriano que gosta muito de se comunicar com um parceiro, com a parceira, seja quem for, e se doar mesmo, e se doar na conversa e trocar informações. Aí, bom, ele sendo assim, ele busca pessoas com características mais... que também são comunicativas, mas ele gosta de pessoas que têm... pessoas bonitas, preciso falar óbvio, né? Claro que ele gosta de pessoas bonitas, mas assim... no sentido mais de... que tenha uma formosura, um jeito de agir que é elegante. Ele gosta de pessoas elegantes, ele gosta de pessoas que se colocam no lugar dos outros, ele gosta de pessoas com bom conhecimento, ele gosta de pessoas comunicativas, que tenham um sorriso bonito, que tenham uma questão mesmo de elegância quando se apresentam, quando falam, quando agem. E essa pessoa que representa isso pode ter características parecidas com a mãe dele, então, ou a pessoa que representou a mãe para ele. Então ele pode buscar pessoas que tenham características físicas ou até mesmo da forma de ser com essas pessoas que parecem a mãe. Entendeu? Espero que sim. Tem Marte em Gêmeos. Marte eu gosto de colocar um pouco na parte amorosa, tem gente que não vai gostar, mas porque Marte rege também a conquista, a forma de conquistar as pessoas. A forma de conquistar dele tá... Então, Marte tá em Gêmeos também. Então, assim, é aquela pessoa que conquista os outros pela forma de falar, pela conversa, pela troca de informações. Pode ser, então, que essa pessoa venha a conhecer a pessoa que ele gosta, assim, para relacionamentos, em situações da vida que são cotidianas e que começa com um papo ali, o papo flui e de repente estão numa situação mais profunda mesmo de relacionamento, enfim. E aí, agora voltando, vou falar um pouco sobre a questão do Júpiter dele, do Saturno. O Júpiter e o Saturno, o Júpiter quer dizer mais as propensões, as facilidades, as expansões da vida. Júpiter está na casa, deixa eu só conferir aqui, ele está em Peixes, e por estar em Peixes ele está na casa 12 dele. É interessante porque a espiritualidade para essa pessoa, a capacidade que ela tem de ver as coisas como um todo é gigantesco. Então, vamos lá, vamos do começo? Ele é um canceriano. Esse canceriano, ele tem tudo aquilo que eu falei até agora, mas ele tem um ar a mais, uma facilidade a mais para lidar com coisas da espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, quero dizer com uma facilidade para lidar com essas coisas mesmo, que não são materialistas, sabe? Ele é aquela pessoa que se coloca no lugar dos outros, que tem uma facilidade para se entender, para entender o seu subconsciente, para às vezes
uma coisa que normalmente nós, várias pessoas têm, que às vezes não se entendem nos sentimentos, não sabem por que estão sentindo aquilo, essa pessoa tem uma facilidade para viajar dentro de si, se descobrir, e nisso isso é uma coisa extremamente fácil para ele. Aí tem o Saturno é a cobrança. O Saturno fala de karma, no sentido de ação para aquilo, mudar aquilo na sua vida. O Saturno fala de bases sólidas na sua vida. E o Saturno dele, como eu já tinha dito, tá... Aliás, eu já tinha dito não, ele tá na casa 1, que é o que eu falei na questão do ascendente lá, que poderia ter tido um parto mais difícil e tudo mais. Ele tá na casa 1. E além de ele estar na casa 1, ele tá em Touro. Ele estando em Touro, ele gera uma questão que é... A primeira delas é, ele pode não ter facilidade, e aí eu vou entrar numa questão que é bem interessante para essa pessoa. Ele tem o Júpiter lá em Saturno, o Júpiter lá em Peixes, né? Só que o que acontece, o Saturno dele tá é como se a vida estivesse falando para ele assim, você tem facilidade muito grande com coisas da espiritualidade, com coisas que não são materialistas, mas você vai ter que aprender a lidar com coisas com materialidade, você vai ter que aprender a construir, a conquistar seus bens. Você vai ter muita dificuldade, e aí eu falo para ele, né, como se fosse o Saturno falando para ele, você vai ter muita dificuldade para conseguir conquistar a parte material da sua vida, obter seus bens, comprar suas coisas, ter iniciativa para comprar suas coisas, para ter suas coisas, enfim. Mas essa dificuldade é uma coisa que você vai ter que construir, que você vai ter que isso vai te dar uma base muito sólida, vai te dar um alicerce muito grande para ser quem você quando esse Saturno está nessa posição. E bom, chega, né, de falar de Saturno, de Júpiter, vou finalizar agora com a questão familiar e a questão do trabalho. A questão do trabalho tá lá em... Deixa eu só conferir aqui. Tá em Capricórnio. Ele tá em Capricórnio, tem uns outros detalhes aqui. Primeiro, por estar em Capricórnio, é interessante, porque tá na casa... Digamos que tá na casa que deveria estar, na casa que deveria estar é difícil, mas... ele está na casa que é a sua morada, digamos assim. A casa 10, que é a casa do meio do céu, que é a casa que rege o trabalho, que rege essas questões, está exatamente no signo que é dela, que é Capricórnio, que simboliza ela. E bom, estando nesse lugar, o que ela fala para ele? Primeiro, se preocupar com o trabalho. Ele vai ser uma pessoa que às vezes ele não percebe, porque o meio do céu não é uma coisa tão óbvia quanto é um ascendente, quanto é um sol, quanto é uma lua. Ele é uma coisa mais subjetiva, que você tem que buscar em você mesmo, saber que você tem aquela potência em você, e aí agir. No caso dele aqui, por estar em Capricórnio, ela fala que o trabalho dele vai demorar um pouco para ter resultados, vai ser muito pautado em passos para chegar na onde ele quer, na ascensão da carreira. Mas como é que eu quero dizer isso? Isso eu quero dizer da seguinte forma. Eu quero deixar bem claro da seguinte forma. É como se essa pessoa tivesse que passar por todas as etapas, por todas as fases, por todos os cargos dentro de uma empresa, dentro de um setor, dentro de um... Setor não, porque o setor é mais fechado, mas dentro de uma empresa, e ele vai passar por esse processo. Então ele provavelmente é uma pessoa que quando começar a trabalhar, ele vai ficar muitos anos no mesmo emprego, e esse processo de passar muito tempo no emprego vai gerar para ele uma carreira muito sólida, e a ascensão, quando ele chegar no topo, ele vai perceber que ele precisou passar por tudo aquilo ali para poder se entender mesmo como pessoa, para poder perceber que essa caminhada, essa jornada fez dele uma pessoa melhor e fez dele um profissional melhor também, que fala disso, né, trabalho. E aí eu venho para a questão familiar, para finalizar, que tem... no trabalho dele tem 2 planetas lá que são... Só conferir aqui, é Urano, e tem Urano e tem Netuno.
então, que estão retrógrados. Então ele tem um probleminha, pode ter uma dificuldade, às vezes ele quer trabalhar numa área que a sociedade às vezes a sociedade não entende ainda como uma área interessante de atuação, não sei se você consegue me entender. Por exemplo, a área das artes, eu não estou dizendo que ele vai estudar a área das artes, mas se ele for, ele poderia ir, por exemplo, para a área das artes, que é uma área que ainda não é tão prestigiada na sociedade, assim. Você não tem aquela recompensa tanto quanto deveria ter, assim como um professor também, por exemplo, que não é tão bem recompensada pela sociedade. Hoje em dia é um pouco mais, né? Mas, enfim, é mais nesse sentido. Pode ter uma dificuldade, a profissão que ele vem a escolher, ou o local que ele vem a trabalhar, as pessoas ao redor podem a melhor palavra com certeza seria ele não se adequar bem ali, mas não se preocupe que isso é um dos processos que você tem que passar e que vai dar certo. E aí eu venho, voltando agora pra família, né? Na família a gente tem o Sol lá, então é uma região que tem que ser trabalhada, é uma região que está com uma iluminação muito grande e está em Câncer e está dizendo para ele: cuide da sua família, haja na sua família, crie família, seja família, cuide das pessoas, cuide das coisas. E mais, a questão familiar, estando em Câncer, pode trazer também famílias grandes, pode trazer um ambiente familiar muito propício para amor, para desenvolvimento de cuidado. Ele pode, como eu disse, o nascimento com algum problema e tudo mais, na hora do parto, mas ele tende a ter... Pode ser que ele não tenha tido na família dele na infância e tudo mais, uma família muito, muito próxima e muito amorosa, assim, mas ele provavelmente vai construir isso ao longo da vida. Se ele não tiver tido na infância, é bem provável que, no máximo, quando ele se casar, a família dele vai ser um lar, assim, muito, muito harmônico. E aí, só mais uma coisa, a questão dos filhos dele também pode ter... ele vai ser bem provável que a questão dos filhos dele ele venha a ter algum problema com um filho, mas enfim, só seria um problema com a questão dos filhos no primeiro momento. Então poderia também ter um filho que tivesse nascimento, nesse caso, prematuro, ou um filho muito doente também, que viesse a ter muitas doenças e ele tivesse que cuidar desse filho, enfim. Bom, é isso para esse canceriano. Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.